Que o nome do Senhor seja glorificado. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Estamos aí na realização de mais um Gruta, aqui da nossa Igreja Evangélica das Nações de Londrina, ainda respeitando a diretiva que foi imposta pelo governo. Nós temos falado sobre isso. Inclusive, essa quarentena ela terminou hoje. E eu creio que nos próximos dias teremos alguns cultos nas igrejas. Estamos aqui da nossa casa, temos esse momento de reflexão da Palavra de Deus. E o tema que nós escolhemos para essa noite é: se Ele me provasse, sairia eu como ouro. O texto é de Jó, capítulo 23, versículo 10. Tá? Deus abençoe a tua vida. Sejam todos muito bem-vindos e que o Espírito Santo de Deus possa falar poderosamente ao teu coração nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa falar de uma forma toda especial para você, tá? Jó capítulo 23, verso 10. Ele fala assim: todavia, Ele conhece bem o caminho por onde passam os meus pés, e se me colocar à prova, constatará que sairei puro como ouro refinado. Ou seja, se Ele me provar. Então Deus, Ele prova os seus. Ele prova os seus filhos. Ele prova aqueles que são dele. E Jó estava passando por um momento de provação. Jó estava passando um momento muito difícil. Jó estava passando por uma situação muito difícil. E qual é o seu momento? Que provação que você está passando hoje? Que provação você está passando neste momento? E como será que estava o coração de Jó? A gente conhece a história de Jó, sabe de como ele reagiu, de tudo aconteceu, as provações, a ação do diabo contra a sua vida, tudo dentro da vontade permissiva de Deus, e os amigos que vão ali, ora para aconselhar, ora para atrapalhar. Mas como será que estava o coração de Jó? E nós estamos passando um momento muito difícil. Além dessa pandemia, a falta de emprego, algumas restrições, muitas restrições entre as pessoas da própria família. De repente, aquela pessoa idosa na sua família que você não pode ter contato. Então, pessoas que são acostumadas a ter contato, abraço, de repente não podem mais ter isso. Como é que está o seu coração nesse momento? Como é que você tem vivido tudo isso? Como é que você tem passado? Sabe, dá aquela impressão de que já estamos no limite, que de repente tudo vai explodir, de que nós não podemos mais suportar, de que nós não vamos mais aguentar. A vontade muitas vezes é jogar tudo pro ar, a vontade de desistir, a vontade de às vezes fazer com que não quero mais saber também, o momento está difícil, então eu quero parar com tudo. É interessante que todos os homens de Deus passaram por provações. Todos os homens de Deus passaram por dificuldades. Todos os homens de Deus enfrentaram tribulações. Igor, boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo à vida. Então, nós não estamos livres disso. Ela vem para todos. Todos nós estamos sujeitos. Estamos falando aqui de Jó, das provações que ele passou, mas que lá no fim ele teve a vitória. Jacó passou por um momento muito difícil na sua vida, passou por situações, ele passou por lutas, por provas. Quando ele sogro, ele quer casar com Raquel, mas ele trabalha 7 anos por causa dela. E aí, quando ele vai se casar, eles entregam Lia para ele. E ele primeiro se casa a filha mais velha, depois a filha mais nova. Eles precisam que novamente trabalhar mais 7 anos. Isso sendo perseguido pelo irmão. Ele passa um momento difícil no Vale de Jaboque, ali onde ele luta com o anjo. Então, mas ele passou por um momento muito. Nós lembramos de José, que passou por um perrengue tremendo.
desde que os seus irmãos o venderam como escravo, até ele chegar a ser governador, foram várias situações. Foi escravo, foi condenado acusado injustamente. Então, imagina o coração da pessoa passando por tudo isso. Sempre parece que só ladeira abaixo, parece que só vai descendo, parece que está sempre cada vez mais, cada vez pior. Anderson, seja muito bem-vindo. Saudade de você também, meu querido. Um abraço. Então, lembrar das provações de Davi. Davi foi perseguido por Saul, depois foi perseguido por seu filho Absalão. Percebe que são pessoas que passaram, homens de Deus, homens chamados por Deus, escolhidos por Deus, que passaram por situações muito difíceis. Marcos, seja muito bem-vindo, meu querido. Boa noite, Deus abençoe tua vida. Então, nós vemos homens que passaram por essas lutas, mas que não desistiram e foram enfrentando. Imagina o coração deles, imagina José naquela prisão, falou: meu Deus, o que está acontecendo? Eu não fiz nada, estou sendo acusado injustamente. Imagina Jacó tendo que fazer tudo aquilo, imagina Jó passando por isso. Paulo, quando ele vai defender seu apostolado, ele fala de tudo que ele passou, quarentena de açoites, foi dado como morto, foi apedrejado, sofreu naufrágio. Quer dizer, ao longo da sua vida, Deus disse, e que Jesus, quando chama Ananias e vai falar sobre Paulo, ele fala assim: ele vai aprender o que é padecer pelo meu nome. Ou seja, Paulo enfrentou muitas dificuldades pelo nome do Senhor, ele enfrentou muitas lutas no nome do Senhor. Então nós não estamos livres disso, nós não estamos livres de não enfrentar situações, de não enfrentar dificuldades, de não enfrentar provações. Jesus, ele alertou isso muito bem lá no Evangelho de João, no capítulo 16, quando ele fala: no mundo tereis aflições, ou seja, no mundo vocês vão ter perseguições, no mundo vocês vão ter lutas, no mundo vocês vão ter provas, vocês serão provados o tempo todo. E ele fala assim: mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Irineu, glória ao nome do Senhor, meu querido, seja muito bem-vindo, você também. Então, quer dizer, ele fala assim: eu venci o mundo. Então, quer dizer, as provações, elas fazem parte da nossa vida, quer queira, quer não, nós vamos passar por elas, nós não estamos livres dela, não estamos, como que posso dizer, nós não estamos inerentes a ela, elas fazem parte da nossa vida, faz parte da vida de todo cristão, faz parte da vida de todos aqueles que decidem seguir Jesus. Ah, pastor, você está me desanimando? Não, não estou te desanimando, pelo contrário, Jesus disse para que ficássemos animados. Então eu quero te animar, para que você permaneça, porque as provações, elas fazem parte. E se nós formos lembrar dos mártires, dos homens de Deus que foram lançados a leões, tiveram que enfrentar a morte várias vezes, ali aquele texto do capítulo 11 de Hebreus, que fala dos heróis da fé, de homens de Deus que fizeram tudo o que aconteceu, passaram por momentos difíceis, passaram pela espada, foram devorados, pessoas que enfrentaram a morte dia após dia. Mas por quê? Porque eram as provações que aqueles homens tinham que passar. Basta lembrar dos nossos irmãos. Nós temos uma parceria, nós estamos sempre em contato com a Missão Portas Abertas, e nós sempre recebemos informações dos nossos irmãos que são perseguidos ali no outro extremo, no Oriente Médio, toda aquela região, na Índia, na Indonésia, vários lugares os nossos irmãos são perseguidos. E é interessante nessa perseguição, e eles são perseguidos, eles passam por essas provações e eles continuam firmes, porque o pensamento deles é assim: eu preciso falar de Jesus logo, porque eu posso morrer a qualquer momento. Então eu preciso falar de Jesus logo, porque eu posso perder a vida a qualquer momento. Então o tempo todo eles vivem nessa linha tênue, nesse momento muito difícil de ter que viver sabendo que a sua vida está em risco. Quer dizer, imagina o coração dessas pessoas sabendo que hoje eles estão aqui, de repente eles podem não estar mais, estão falando, de repente são arrancados dos seus lares, das suas famílias, por quê? Porque estão pregando o Evangelho. Então as provações, elas fazem parte da nossa vida. E eu gosto muito do texto de Isaías, quando ele fala assim: quando passares pela água eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, e quando caminhares pelo fogo não te queimarás.
e nem a chama arderá em ti. Ou seja, nós falamos sobre isso alguns grutas atrás, né? Quem esteve lá vai lembrar, de que Deus vai estar conosco todos os dias. A promessa de Jesus é: eis que estou convosco todos os dias. E Deus está mostrando mais uma vez: olha, quando vocês passarem pelas águas, eu vou estar com vocês. Quando vocês passarem pelo fogo, ele está dizendo que não importa qual seja a provação, não importa qual seja a dificuldade que você está enfrentando, não importa qual seja o momento que você está passando, a promessa é: ele vai estar conosco, eu estarei com vocês. Por quê? Para que vocês possam passar por ela e chegarem do outro lado intactos, são e salvos. Ele está dizendo assim: quando vocês passarem pelas águas, eu vou ser com vocês. Ou seja, quando vocês passarem pelo fogo, eu vou estar com vocês também. Então, se estiver passando pela água, vai chegar do outro lado sim, não vai perecer ali, porque não é essa a ideia dele. A ideia de nós passarmos pelas provas é que nós cheguemos do outro lado lá mais renovados, mais fortalecidos. Então Deus, ele vai estar conosco. Então nós somos alvos de duras provações, de provas, de lutas e de ataques terríveis. Romanos capítulo 5, versos 3 e 4, ele fala assim: mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque ela produz perseverança, e a perseverança, ela produz caráter, e o caráter aprovado, e esse caráter aprovado produz confiança. Aí no verso 5 ele fala assim: e essa confiança vem do Espírito de Deus que é derramado sobre mim e sobre você. Então as nossas lutas, sim, elas vão provocar em nós perseverança, ou seja, nós vamos continuar. Se eu estou passando por lutas, se eu estou passando por um momento difícil, então eu preciso continuar, porque eu estou no caminho certo. Se eu estou passando por momentos difíceis, minha fé está sendo provada, a minha fé está passando por um momento, então é nessa hora que eu preciso perseverar. Não tem uma canção que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de conhecer um pouco mais. E ele fala, né, que se diante de mim o mar não se abrir, Deus vai me fazer passar. Ou seja, é a certeza de que nós vamos conseguir chegar do outro lado. Tiago, capítulo 1, verso 12, ele fala assim: feliz, presta atenção, feliz, o bem-aventurado, a pessoa que persevera na provação, porque após ter sido provada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu àqueles que amam. Ou seja, quando nós chegarmos do outro lado, nós receberemos aquela que Paulo fala, imarcessível, a incorruptível coroa de glória, que está preparada para aqueles que perseveraram, aqueles que permaneceram. E em Mateus 24 fala que aqueles que perseveram até o fim, esses é que são salvos, aqueles que se mantêm firmes. Então nas lutas nós precisamos estar perseverantes. E esses homens de Deus, Jacó, José, Paulo, eles chegaram lá, eles venceram. Se você conhece a história, mas se você vai acompanhar a história de cada um deles, José venceu, Jacó venceu, Jó venceu, Paulo venceu. Homens de Deus que passaram por dificuldades. Davi venceu. Homens de Deus que passaram pelas provações chegaram do outro lado. Por quê? Porque a garantia de que Deus estava com eles. Talvez num momento muito difícil o coração fica apertado, a vontade de resistir, mas quando lembra quem está conosco na caminhada, quando nós lembramos quem está conosco na jornada, tem que ser um gás, tem que ser um combustível para que nós possamos continuar, para que nós possamos ir além, para que nós possamos ir firmes. Por quê? Porque eu sei que lá do outro lado eu vou receber a coroa de glória. Então, e na provação nós não estamos sós, porque a promessa dele é essa. Deus é convicta, Deus não vai nos abandonar, Deus não vai. Nós estamos dando o Evangelho de Marcos, e os irmãos da Estaca, da igreja aqui de Londrina, assim como alguns irmãos de Marília também estão participando, estão estudando o mesmo texto. Os discípulos, eles passaram por duas situações de tempestades. Na primeira, Jesus está no barco com eles e acalma a tempestade. Na segunda, Jesus está longe deles, mas não está distante no pensamento. Então, parece que Jesus estava longe e eles clamam, mas ele queria mostrar o quê? Eu estou perto de vocês, independente de onde quer que eu esteja. Então, aonde quer que você esteja, Deus vai estar com você sim. Então, a presença dele é garantida. Não é isso que o salmista fala no Salmo 23, verso 4. Ainda
que eu ande, ou ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele diz que não temerei, porque tu estás comigo. Essa tem que ser a sua convicção, essa tem que ser a tua certeza. Não temerei, porque o Senhor comigo está. Não posso temer. Então, quando a situação vem, quando vem a complicação, quando vem as lutas, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é de que o Senhor está conosco. Não de que, e muitas vezes a sensação é de abandono, mas o Senhor jamais nos abandonou. Ele jamais vai nos abandonar. Ele fala no Salmo 117: ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei. Quer dizer, Deus vai estar conosco o tempo todo, sim. Aí, em Isaías 41, verso 10, então, é fantástico o que Deus fala. Pela a convicção de que Ele está conosco. Ele fala assim: por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes ou não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Aí no verso 13 ele fala assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Então, convicção, Ele vai nos ajudar, Ele vai te ajudar, Ele vai me ajudar. Isso é certo, é certeza que Ele vai fazer. Então, lá em Êxodo capítulo 33, quando o povo está peregrinando pelo deserto, Deus, no momento, Ele fala que não vai andar mais com aquele povo. E eu acho muito interessante isso, porque Moisés fala assim: não, Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Porque o que dirão os outros povos? O que eles vão dizer quando verem que a sua presença não está mais conosco? Então, e Deus fala assim: olha, eu não vou com vocês, mas vocês vão ser abençoados, tá? A bênção é garantida. E Moisés falou assim: não, nós não queremos a bênção, nós queremos o dono da bênção. Nós queremos a presença do dono da bênção. Então aí Deus garante assim para ele, fala: minha presença vai com vocês para te dar descanso. Então a garantia de que Deus vai estar com você no momento mais difícil é justamente esse, para te dar descanso. E a gente precisa aprender a descansar no Senhor. A gente precisa aprender a descansar, é esperar no Senhor. O salmista fala assim: esperei com paciência no Senhor. Jeremias fala que é bom ter esperança no Senhor. Bom é o Senhor para aqueles que esperam nele. Então a gente precisa aprender a descansar no Senhor, porque o trabalho Ele vai garantir, Ele vai fazer. Nós vamos saber, no momento certo Ele vai dar o livramento, no momento certo vai ter a vitória. O que nós precisamos aprender é esperar. Agora imagina se Jacó, se José, se Jó, esses homens, se Paulo, estaremos contando, perdão, acho que deu uma pausa aqui, se eles não derrota, uma história de fracasso, uma história de frustração, o que não aconteceu. Por quê? Porque Deus garantiu, Deus garante. Tem uma música de uma banda chamada Cats Barnea, que a gente curte muito, que ele fala assim: Deus faz a estrada e garante o destino. Então Deus garante. Alexandre Lucas, pelo nome do Senhor, meu querido, seja muito bem-vindo. Então Deus garante. Aí Deus faz a estrada e Ele garante o destino. Pode ter certeza, nós estamos passando por momentos difíceis, mas nós vamos chegar lá na frente. Por quê? Porque Deus está conosco. Quando o povo saiu lá do Egito, qual a garantia que eles tinham? Deus ia com eles, porque o deserto é muito quente durante o dia, chegava a temperatura mais de 40 graus, e à noite a temperatura baixa, ela cai abaixo de zero. E aí o que eles faziam? Deus colocava uma coluna de fogo à noite para iluminar o caminho daqueles homens. E durante o dia ele era nuvem. Era a nuvem que os guiava, que protegia, que guardava. Então essa é a segurança, essa é a garantia. E é tão interessante que lá no final do capítulo, lá no final de Êxodo, a nuvem, eles só se moviam de acordo com a nuvem. Então essa garantia de que Deus vai estar conosco é se nós nos movermos de acordo com a vontade dEle. Ele vai estar conosco sim, mas nós precisamos estar no centro da vontade dEle. Se Ele deu certo com esses homens de Deus que passaram por provações, é porque eles estavam no centro da vontade de Deus. Eu e você precisamos estar no centro da vontade de Deus, porque Ele garante.
para que a nossa chegada possa ser garantida. Então Ele vai estar conosco o tempo todo. Se você é mãe ou se você tem filho, a gente sabe o cuidado de quando o filho está enfermo, quando o filho está doente, principalmente quando ele é bem novinho, que a gente não sabe, ele não consegue falar o que é onde dói, ele só chora. E o que os pais fazem? Largam de qualquer jeito? Não, chegam mais perto, guardam, protegem, cuidam. Para quê? Por quê? Porque sabe que é um momento difícil que ele está passando. Então Deus, nos momentos difíceis, vai nos tomar pela mão, vai nos segurar e falar: não temas, eu estou contigo. Então a segurança da criança é o pai, a mãe ali o abraçando perto dele. A nossa segurança é o Senhor perto de cada um, cuidando de cada um de nós. Deus está presente nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados da nossa vida. Lá em Atos 27, tem uma história muito interessante do apóstolo Paulo. Ele estava sendo levado para Roma e aí eles falam: gente, não vamos não vai, o tempo não está legal. E as pessoas: não, vamos sim, resolve entrar no barco. E aí chega lá um lugar que eles estão lá, o barco começa a ser castigado pelas ondas, e Paulo levanta no meio deles e fala assim: irmãos, onde o Senhor me apareceu nessa noite? Ele falou assim: fica tranquilo, você vai chegar lá do outro lado e vai testemunhar. Só que é o seguinte, esse barco não vai sobrar nada. E Paulo falou assim: ó, do barco não vai sobrar nada, mas nós vamos chegar todos lá, são e salvos. Não, tem pessoas falando assim: não vamos chegar no fim dessa pandemia faltando, não, mas nós vamos chegar do outro lado. Paulo falou assim: nós vamos chegar lá do outro lado são e salvos. A questão é como nós vamos chegar. Se nós vamos chegar, e nós vamos chegar por quê? Porque o Senhor está conosco. E em Isaías 43, ele fala que estaria conosco. Quando passarmos pela água, estarei com vocês. Ele está dizendo assim: ó, você pode passar por momentos difíceis, mas é uma promessa que ele está fazendo para Israel. E ele fala assim: visto que é precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu muito te amei, darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. No final, Deus está garantindo a vitória. Você pode passar pelo rio, você pode passar pelo fogo, mas não quer dizer que você vai chegar lá do outro lado perdido. Você vai chegar lá do outro lado com Miriam, cantando o hino da vitória. Você vai chegar como Moisés, do outro lado, cantando, salmodiando a Deus, porque ele cobriu, derrubou seus adversários, derrubou o faraó com seus cavaleiros. Nós vamos chegar do outro lado, vitoriosos, porque o Senhor está conosco, porque essa é a garantia de que vai estar. As nuvens podem estar escuras, mas daqui a pouco elas vão dispersar, elas serão dispensadas e vai voltar o sol a brilhar novamente. A palavra diz no Salmo 30 que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao romper do dia. Ao romper do dia vem o cânticos de júbilo. Então, os problemas, as lutas, elas têm início e têm fim. Tudo na nossa vida tem início e tem fim. Então as nossas provações também têm início e têm fim. Todas as nossas lutas têm início e têm fim. Então as provações também passam. Tudo vai passar. Mas a garantia que nós precisamos ter é de que o Senhor estará conosco nessa jornada. E Ele vai garantir a nossa chegada, assim como aconteceu com Jó, aconteceu com Jacó, aconteceu com José, aconteceu com Paulo. A coroa que o Senhor tem para aqueles que o amam. Ou seja, Paulo, ele começou e ele terminou. Então nós vamos começar e nós vamos terminar sim, porque o Senhor está conosco. O Senhor vai conosco. E nós vamos chegar do outro lado provados. E quando Paulo fala assim, aprovado, então nós vamos ser aprovados pelo Senhor. O Senhor não vai nos reprovar, o Senhor vai nos aprovar. E eu creio que Ele vai fazer isso comigo, vai fazer isso com você. Mas nós precisamos fazer o quê? Precisamos crer e permanecer. Por mais difícil que esteja, por mais complicado que esteja, o Senhor garante a nossa chegada, porque Ele está conosco, Ele vai conosco. E se você crer, feche seus olhos, se você puder, eu quero orar pela sua vida. Senhor, são tantas lutas, são tantas provações, são tantas dificuldades que nós enfrentamos, mas eu creio na Tua palavra que nos diz que o Senhor não nos dá nada
além daquilo que nós possamos suportar. E com a luta, o Senhor nos dá também um escape. Visita essa pessoa que está passando por essa luta agora. E que ela possa lembrar que o Senhor está com ela. O Senhor toma ela pela mão direita. E o Senhor diz, não temas, porque eu estou contigo. Que ela tenha essa convicção no coração. E ela possa passar convicta de que, ainda que ela ande pelo vale da sombra da morte, não temerá, porque o Senhor está com ela. O teu cajado tem nos consolado. E quando o momento está difícil, quando ele estiver só vendo 2 pares de rastros na areia, para ela ter certeza de que é o Senhor quem está conduzindo, que o Senhor é quem está carregando. Porque quando nós não conseguimos ir, o Senhor nos leva, o Senhor nos toma pela mão, o Senhor nos conduz. Obrigado, Senhor. Obrigado pela presença nas nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque o Senhor caminha conosco. E que nós possamos permanecer firmes em nome do teu Filho Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre você e que Ele te dê a paz.